Estudos para concurso unificado, aula 41. Diretrizes importantes. É responsabilidade do PPA trazer as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal. Contudo, é de responsabilidade da LDO trazer diretrizes para a elaboração dos orçamentos anuais. Fato que pode ser constatado nas últimas LDOs. Diretrizes LDO estabelece para a administração pública, PPA estabelece para a elaboração e execução da LUA. Programa de acompanhamento e transparência fiscal. Esse programa poderá estabelecer metas e compromissos para o Estado, o Distrito Federal e o município. Importante, o Estado, o Distrito Federal e o município que aderir ao programa firmará o compromisso de contrair novas dívidas exclusivamente de acordo com os termos do programa. O programa poderá estabelecer limites individualizados para a contratação de dívidas em percentual da receita corrente líquida, de acordo com a capacidade de pagamento apurada conforme metodologia definida pelo Ministério da Economia. Bônus: responsabilidade na gestão fiscal. Se trata da ação planejada e transparente em que se previne riscos e se corrigem desvios que podem afetar o equilíbrio das contas públicas, por intermédio dos cumprimentos de meta de resultado entre receita e despesa e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas imobiliária, operação de crédito, incluindo por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Gestão governamental e governança pública, estratégias, pessoas, projetos e processos. Gestão de conflitos. Apurando o que ocorreu na apuração, é preciso que se descubra mais sobre o conflito em si. Deve-se investigar como o conflito surgiu. Após isso, deve-se observar quem são as pessoas envolvidas. Por fim, é preciso dialogar de maneira individual com cada uma das partes para escutar com atenção o lado de cada um. Esquematizando, investigar o surgimento do conflito, olhar e descobrir quem são as partes envolvidas, dialogar de forma individual com cada uma das partes. Gestão de conflito, escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica em que o ouvinte tem toda a atenção voltada para o diálogo, e sendo assim mantém-se a conversa de maneira eficiente. Dessa maneira se possibilita a compreensão de todas as falas de quem está falando. Nela, além de se trabalhar a questão da empatia, gerando consequentemente confiança, observa-se pontos importantes como, por exemplo, as expressões faciais. Gestão de conflito, negociação e resolução. Na negociação se engloba o desenvolvimento de soluções possíveis para o conflito de uma maneira em conjunto. Passada a negociação, temos a resolução, onde o mediador orienta que sejam feitas as propostas de resolução, levando em consideração ambos os lados. Formação extra, treinamentos são de suma importância, pois elas auxiliam na questão dos talentos de cada um dos integrantes do time. Conflitos de funcional e funcional. O conflito é chamado de disfuncional e funcional. O conflito é chamado disfuncional quando é prejudicial à organização. O conflito se torna disfuncional quando o nível é muito alto ou também muito baixo. Sendo muito alto, o nível conflituoso gera perda de tempo e esforço de toda a equipe. Já quando o nível de conflito é muito baixo, ocorre a acomodação dos integrantes da equipe. Por outro lado, o conflito é chamado funcional quando acarreta em maior entrega e criatividade da equipe. O grande gestor deve sempre administrar os conflitos de maneira que preserve a criatividade, inovação e desempenho da equipe. Conflitos substantivos. Dentre as várias classificações de conflito existentes, uma que merece grande destaque é a que classifica o conflito como substantivo. Um conflito será considerado substantivo quando ocorre um desentendimento sobre algo concreto e não por uma suposição, por exemplo, a escassez de recursos objetivos conflitantes, dentre outros. Conflitos emocionais. Em conflitos emocionais são contrários aos conflitos substantivos. Enquanto neste existe uma disputa por algo concreto, no conflito emocional ocorre um desentendimento relacionado ao sentimento negativo em relação a outro indivíduo, como por exemplo a raiva, o temor, a antipatia, dentre outros. Portanto, não é necessário algo concreto como um desencadeador do conflito.
Pode ocorrer, por exemplo, pelo simples fato de um indivíduo não gostar de outro. Afinal, em relações interpessoais é impossível que todas as pessoas se gostem e isso por si só já não pode levar à ocorrência de conflitos. Conflitos objetivo-conflitivos. O chamado conflito objetivo-conflitivo ocorre quando as pessoas buscam o objetivo impossível de ser alcançado ao mesmo tempo. Geralmente ocorre quando a organização traça objetivos antagônicos, conflitantes entre si, o que impossibilita de serem alcançados. Exemplo: um determinado setor da empresa pretende aumentar o investimento em marketing, enquanto outro setor recebe bonificações pelo corte de gasto. Conflito causado por recursos escassos e por papel ambíguo. Tem-se ainda o chamado conflito causado por recursos escassos, que são as principais causas de conflito nas organizações. Quando ocorre a escassez de recursos, os indivíduos entraram em conflito para buscar garantir seus objetivos e projetos sejam executados, não sofram nenhuma interrupção por essa ausência de recursos. Haverá conflito, pois cada setor e indivíduo buscarão garantir os recursos para o que é melhor para si. Já o conflito do papel ambíguo ocorre quando é gerada duplicidade de esforço, cobranças indevidas, etc. O funcionário passa a ter dúvidas sobre o que deve exatamente agir, tampouco sabe ao certo o que é esperado dele. Níveis de gravidade de conflito. Chavinato divide os conflitos em 3 grandes níveis, sendo eles: conflito latente ou percebido, ocorre quando as partes se dão conta da existência dos conflitos. Afinal, estão presentes objetivos conflitantes. Esse nível ocorre quando presentes vários objetivos e possibilidade de interferência e bloqueio de objetivos pelos indivíduos. Conflito experienciado ou velado. Nesse nível estão presentes sentimentos hostis como temor, medo e raiva. Todavia é velado, pois o indivíduo não externa esses sentimentos. Conflito manifestado aberto. Neste, o nível de conflito é manifestado sem nenhuma dissimulação. Estilo de gestão de conflito, estilo de evitação. Existem diversas formas de gerir os conflitos. Dentro dele está o estilo de evitação, que representa a fuga, a evitação ao conflito. O indivíduo passa a agir como se o conflito não existisse. Condena seu descendente, descontentamento com a situação para não ter que entrar numa situação conflitiva. Nesse estilo, a pessoa não é assertativa nem colaborativa. Um exemplo seria o conflito religioso, onde o praticante de religião, sabendo que jamais irá convencer o outro de suas crenças, ignora essa discussão. Gestão governamental e governança pública. Risco, inovação, participação, logística, patrimônio. Logística reversa. Logística reversa é a área de logística que planeja, opera e controla o retorno dos bens de pós-venda e de depois-consumo.